Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu estou enviando esse vídeo referente à aula do dia 6/5/2020. Nós já iniciamos ele através da nossa live desse dia, certo? Mas nós daremos continuidade e eu estou mandando também, nesta aula, as versões dos textos para que vocês possam ler com mais calma também, tá bom? Vamos lá então. Aqui na página 8, nós temos a leitura do sumário, né, referente às fábulas, certo? Então, era mais uma leitura, aquela observação que eu já trabalhei com vocês mesmo, certo? Vamos lá, então. A número 2. Assinale o texto apresentado na atividade anterior e responda as perguntas abaixo, Analise o texto apresentado na atividade anterior e responda as perguntas abaixo, assinalando a resposta correta. Que nome recebe esse gênero de texto? Sumário. Que histórias compõem o livro que o sumário apresenta? Fábulas, dizia lá mesmo. Olha, se vocês analisarem aqui, ó, as fábulas. De modo geral, esse gênero de texto é encontrado no início dos livros, certo? Número 4. Como estão apresentados os títulos dos livros? Em ordem aleatória, tá? Eles não estão em ordem alfabética, não está 2 fábulas por página e os títulos não constam no sumário? Constam sim, porque estão aqui, tá? E vocês podem observar que não está em ordem alfabética, ó, porque aqui a letrinha A, aqui a letrinha V e aqui o O, olha. Se estivesse em ordem alfabética, tinha que estar tudo certinho, na ordem do alfabeto, A, B, C, que nem nós já estudamos, tá bom? A número 5. Qual é a finalidade de um sumário? Organizar e localizar os capítulos e textos de um livro, certinho? Vamos então para a próxima página. Página 10, aqui era toda pessoal, tá? Então, vocês iriam colocar quantos votos, pintar cada quadradinho conforme os votos de pessoas que gostaram de cada fábula, certinho? E o meu pai gostou da Raposa e as Uvas, pinta 1. E o meu irmão também gostou, volta aqui e pinta 2. E assim por diante, tá bom? Aqui na página 11, vocês escreveriam a fábula que vocês mais gostaram nessa aqui anterior, uma dessas daqui, tá? Vocês têm que escolher uma dessas fábulas, a mais votada na família de vocês escreverão na página 11, certo? Os precursores fabulosos. As fábulas surgiram como uma das primeiras maneiras de se contar histórias. Antigamente, os homens viviam muito perto dos animais, tanto daqueles que domesticavam como daqueles que caçavam. Em muitas dessas histórias, os animais têm características humanas e transmitem lições de moral e de maneira simples e, por vezes, bem-humorada. Você já deve ter ouvido falar das fábulas de Esopo e de La Fontaine, não é mesmo? Que tal conhecer um pouco mais sobre esses precursores fabulosos? Então, nós discutimos bastante sobre isso hoje durante a nossa live, certo? Lá na página 13. O primeiro dos fabulistas foi o Esopo. Ele nasceu na Grécia Antiga, quase 700 anos antes de Cristo, e trabalhou como escravo. Suas fábulas tornaram-se muito populares por lá e foram reelaboradas muitas vezes por vários escritores do mundo inteiro, em diferentes épocas. Se você procurar em bibliotecas e livrarias, vai encontrar muitos livros com suas fábulas. Gente, se vocês fizerem até uma pesquisa na internet a respeito do Esopo, vocês encontrarão vários livros com as fábulas dele, tá? Contam-se muitas histórias sobre Esopo, mas ninguém sabe ao certo se ele existiu. O que importa é que suas fábulas encantam gerações há mais de 2.700 anos. Jean de La Fontaine era francês, nasceu em Paris em 1621, muito tempo depois de Esopo. Interessava-se por literatura e de início escrevia apenas romances e poesia. As fábulas foram seu grande sucesso como escritor. La Fontaine as escrevia com linguagem fácil e simples para a época, tornando-as mais atraentes. Dentre as muitas fábulas de outros autores reescritas por La Fontaine, há algumas de Esopo, o pai do gênero. Isso aqui nós discutimos hoje na nossa live, tá bom? Aqui também ficou gravada. Qualquer dúvida vocês podem retomar lá. Mas o que mais importa vocês saberem aqui é que o Esopo é o pai das fábulas. Não se sabe ao certo se ele existiu ou não, mas ele, diríamos assim, que ele foi o primeiro escritor de fábulas.
Logo em seguida nós temos o La Fontaine, que também reescreveu as fábulas de Esopo, certo? Vamos lá então. No Brasil, as fábulas de Esopo e de La Fontaine foram reescritas por muitos escritores. Entre eles, destacamos Monteiro Lobato, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e nos tempos mais atuais, Milor Fernandes. Lobato envolve as personagens do sítio ao contá-las. Dona Benta, a doce vovó de Pedrinho e Narizinho, é quem narra as fábulas. Ao final, as outras personagens se manifestam com comentários a respeito da história. Já Milor Fernandes utiliza o humor para provocar o pensamento do leitor. Além de Lobato e Milor, outros autores importantes também reescreveram essas histórias, mudando apenas um pouquinho o jeito de contá-las. Uma curiosidade: a palavra fábula vem do latim, uma língua muito antiga, do verbo fabulare, que significa conversar, narrar. É dela que vem o verbo português falar. Então, falar e fábula vem da mesma palavra, tá bom? Tanto que fabular significa contar, né? Certo? As primeiras edições das fábulas de Esopo foram produzidas mais para os adultos do que para as crianças. Por que será, hein? Diálogo com texto. Para você, qual é a intenção predominante do texto que acabou de ler? Informar, divertir ou provocar? Então vocês vão analisar, olha, o texto a partir daqui, da página 12. Qual que é a intenção desse texto? Da página 12, 13 e o início da 14. Ele quer nos informar a respeito de alguma coisa, divertir ou provocar? Justifique sua resposta. Então vocês vão colocar, é para isso por causa disso, tá bom? A número 2. Que informação sobre a origem da fábula você mais gostou de aprender com o texto? Então, vocês vão me dizer qual delas. Não vale falar que não gostou de nenhuma, hein? Uma das informações tem que ser a melhor para você. Aí você vai me dizer qual delas e por quê. A número 3. Você já deve ter percebido que as fábulas continuam fazendo sucesso até hoje, apesar de terem surgido num tempo muito antigo. O que você acha que essas histórias têm de especial para durarem tanto tempo? Por que você acha que as fábulas duram tanto tempo? Vamos refletir, hein? No texto, você ficou sabendo que 2 importantes escritores reescreveram algumas fábulas de Esopo. Cada um deles à sua maneira. Monteiro Lobato, Milor Fernandes. Seu professor fará a leitura de 2 delas. Foram aquelas que eu li na live para vocês, certo? Essa daqui é um desenho representando o Monteiro Lobato e esse é o Milor Fernandes, tá, gente? Por isso que eu falei que ele não era tão contemporâneo meu assim. Olha a idade dele. Então, aqui, a rã sábia e a causa da chuva. Lembram que eu comentei com vocês na live? Então, aqui, eu trouxe para vocês, tá? A rã sábia, do Monteiro Lobato. Quem quiser lê-la, fica à vontade. E aqui eu tenho a causa da chuva. Então, se vocês quiserem reler a história, pode, tá bom? Aí, aqui, olha, nesse quadrinho aqui embaixo, vocês vão anotar, marcar um xizinho em qual das 2 vocês mais gostaram, certo? Aqui, na página 16. O professor lerá agora 2 versões de Monteiro Lobato para uma fábula bem famosa. Você é capaz de reconhecer essa história a partir da gravura ao lado, feita por Gustave Dolé? Escreva o título da fábula no quadro abaixo. Vocês imaginam que história que é só analisando essa gravura aqui, gente? Sabem ou não? Tchan, 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 tchan. Vamos lá. A história está aqui. A formiga boa e a formiga má. São 2 versões. Lembram que eu contei para vocês hoje a cigarra e a formiga? Eu vou ler para vocês, tá bom? Depois vocês vão me dizer de qual das 2 vocês gostaram mais e por quê. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha e seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna fainha de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo, afinal, passou e vieram as chuvas. Os animais, todos arrepiados, passavam um dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo, em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou a socorrer-se de alguém. Manquitolando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu, tic, tic, tic.
aparece uma formiga friorenta embrulhada num chalinho de paína. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e eu... A formiga olhou-a de alto a baixo. E o que fez durante o bom tempo, que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava bem, sabe? Ah! Exclamou a formiga, recordando-se. Era você, então, quem cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha. Desculpem. Pois entre, amiguinha. Nunca poderemos esquecer as boas horas que a sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre: que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser alegre cantora dos dias de sol. Essa é a versão do Monteiro Lobato, hein? A formiga boa. Agora vamos para a formiga má, que também é dele. Já houve, entretanto, uma formiga má que não soube compreender a cigarra e com dureza a repeliu de sua porta. Foi isso na Europa, em pleno inverno, quando a neve recobria o mundo com seu cruel manto de gelo. A cigarra, como de costume, havia cantado sem parar o estio inteiro, e o inverno veio a encontrá-la desprovida de tudo, sem casa onde se abrigar, nem folhinhas que comesse. Desesperada, bateu à porta da formiga e implorou: emprestado, notem, uns miseráveis restos de comida. Pagaria com juros altos aquela comida de empréstimo, logo que o tempo permitisse. Mas a formiga era uma usuária sem entranhas. Além disso, invejosa, como não soubesse cantar, tinha ódio à cigarra por vê-la querida de todos os seres. Que fazia durante o bom tempo? Eu cantava. Cantava? Pois dance agora, vagabunda, e fechou-lhe a porta no nariz. Resultado: a cigarra ali morreu entanguidinha. E quando voltou a primavera, o mundo apresentava um aspecto mais triste. É que faltava, na música do mundo, o som estridente daquela cigarra, morta por causa da avareza da formiga. Mas se a usuária morresse, quem daria pela falta dela? Os artistas, poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. Aqui, agora que já sabe que fábula é essa, responda: por que você acha que o artista usou a imagem de pessoas em vez de animais para ilustrar essa história? Essa história aqui, olha, por que você acha que foi essa pintura, porque essa gravura, desculpem. Por que vocês acham que foi utilizada a imagem de pessoas e não de animais? Ouça a leitura das fábulas feita pelo professor, que foi as 2 leituras que eu já fiz. Depois escreva a versão que mais apreciou, aquela que vocês mais gostaram, e explique a razão de sua escolha. No quadro, faça a ilustração para a história. Capriche. Eu gostei mais da versão da cigarra boa ou da cigarra má. Aí vocês vão colocar aqui. E por justificar, colocar o porquê. E aqui vocês vão desenhar, certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Observem o uso das linguagens, como que o autor quis retratar, né? Na hora da formiga má, que palavras pesadas que ele usou, né? Sua vagabunda, que palavra feia a gente usar essa, mas que ele utilizou essa palavra
visando o quê? Demonstrar que coração duro, que coração ruim tinha aquela cigarra, né? Por que tão maldosa? E vocês viram que ela era invejosa também, né? Então é por isso que ele usou essas palavras, tá, gente? Quando nós construímos textos, nós temos que procurar nos conscientizar do significado das palavras e a intenção que nós queremos produzir ao utilizá-las, certo? Assim eu finalizo a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau!